Superação, tema da semana. Vamos começar pela definição? Segundo o dicionário, superação é o ato de se superar ou o ato de se tornar melhor. Quando a gente fala em tudo isso, e eu trouxe para vocês no primeiro vídeo, alguns fatores que nos limitam. Eu trouxe no meu caso o medo, mas não existe só esse fator, existem outros também. Ele pode ser o estresse, ou pode ser uma competência que não está bem desenvolvida, ou um desânimo pelo qual a pessoa está passando. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O mais importante é a gente trabalhar ou entender o processo. Como a gente começa essa transformação até chegar na superação. Então, tudo começa quando a gente se questiona. Por que eu não entrego as metas que eu preciso entregar? Ou por que eu não estou feliz fazendo o que eu estou? Ou por que eu não estou feliz nessa empresa? O que te traz essa angústia, né? Ou o que te traz, de repente, até às vezes o sentimento de fracasso, sentindo que você está fracassando consigo mesmo. Quando a gente começa a ter essa tomada de consciência, a gente começa o processo de aprendizado e aí a gente consegue, então, caminhar rumo à superação. Eu vou trazer um depoimento agora sobre uma pessoa que se superou e que eu fiquei muito feliz. Em 2016, eu estava em uma crise de carreira. Já no ano anterior, vinha me questionando sobre meu papel na empresa que trabalhava e sentia que o meu ciclo ali já estava no fim, mas não sabia como tomar uma decisão. Além de não ter coragem, não sabia nem por onde começar. Eu pedi ajuda a Roberta, que era a BP que atendia a área que eu atuava. Ela me deu muitos conselhos e me emprestou um livro com orientações para olhar e analisar sobre a sua carreira e se sentir responsável por ela. A ajuda dela foi bem importante, pois meses depois acabei sendo desligada dessa empresa. Acabou que a contribuição dela me fez estar preparada para superar este período. Fácil não foi. Foi um processo lento e doloroso de mudança, mas muito necessário. Busquei o autoconhecimento e desenvolver habilidades como a inteligência emocional. Esse processo de se conhecer profundamente é essencial. Eu me recoloquei pouco tempo depois em uma nova empresa, buscando sempre fazer a diferença e não cometer os mesmos erros do passado. Quando vi que os meus valores pessoais não estavam alinhados à cultura da companhia, optei por sair, sem medo nenhum. Acho que essa maturidade que adquiri me fez pensar melhor nas escolhas que faço e não aceitar mais ambientes hostis, assédio moral ou qualquer outra dificuldade. Passei a ver o que realmente é importante para mim e buscar empresas alinhadas com o que penso. O que aprendi com isso? Se não temos coragem de tomar uma decisão, a vida vai e toma essa decisão por nós. E que sim, somos capazes de superar tudo. É só encontrar a força dentro da gente. Por Cristiane de Oliveira Felderberg. O que nós podemos aprender com esse exemplo da Cris? Né? Primeiramente, também queria agradecer, Cris, super obrigada pelo seu depoimento. Eu fiquei muito, muito feliz, porque, imagina, nem esperava, mas saber que isso fez a diferença na tua vida é muito gratificante. Então, obrigada pelo teu depoimento. Mas voltando aí, o que a gente pode aprender com o exemplo da Cris, né? A gente pode aprender que essas lições são básicas. O processo de olhar internamente é fundamental. A gente precisa entender que algo dentro de nós não vai bem e buscar entender o que é isso que não vai bem, o porquê que eu não me sinto à vontade ou eu não me sinto feliz com a atividade que eu estou realizando ou na empresa com a qual estou, né? O que faz, qual é o fator limitante que faz com que eu não caminhe, com que eu não realize de acordo com o meu desejo, com as minhas metas e os meus objetivos. Então, esse olhar interno é muito, muito importante. Depois disso, é preciso entender que ninguém realiza nada sozinho. Por exemplo, se o nosso olho coça, a gente precisa da mão para coçar. Porque se a gente não tiver a ajuda dela, ele vai continuar coçando. Então, assim, ajuda é fundamental. E o fato de ela poder contar naquele momento com a BP dela, que era eu, foi primordial para que ela pudesse depois superar o momento que estava por vir na vida dela e pensar em formas de evolução. Ela ganhou aí algumas ferramentas que ajudou ela no processo. Então isso é fundamental. Não tenha medo de contar com a ajuda de uma outra pessoa.
peça ajuda, levante a mão e fala, tô aqui, me ajuda, não sei como fazer isso. Ninguém nasceu sabendo, né? Nós estamos sempre em constante aprendizado, lembre-se disso. E depois disso, é ter a força para adquirir as competências necessárias para superar esses fatores limitantes, superar aquilo que nos limita e nos impede de realizar e progredir. Então agora a gente vai ver mais um depoimento, mas esse vai ser o vídeo. Vamos lá? Olá, meu nome é Eduardo, sou casado, tenho 2 filhas e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre superação. Superação, na verdade, é superar algo que parece muito difícil. Todos passam por alguma superação na vida. E para mim, o que é a superação? Superação, ela anda junto com dedicação e determinação. Aonde que eu aprendi isso? Por meio do esporte. Durante 14 anos eu pratiquei atletismo, esporte individual, né? E pratiquei um esporte de alto rendimento. E com o esporte eu aprendi que existem 2 grandes grupos de superação, a superação física e a superação mental. No esporte, como a gente treina semanalmente com uma carga elevada, que nos traz um cansaço físico, dores, aprendi que superar o limite do corpo é importante para você obter grandes resultados. Então, isso seria uma superação física. Já a superação mental é devido a essa carga de treino, nos traz um cansaço físico. E muitas vezes nossa mente fala, temos que parar, está cansado. Mas a gente tem que brigar continuamente com a nossa cabeça para conseguir superar esses limites. Então, é uma superação mental. Mas para mim, a maior superação foi por meio dos estudos, do conhecimento. Depois que eu terminei meu ensino médio, eu parei de estudar e fui trabalhar. Mas, ou seja, tive outros objetivos na vida. Porém, esses objetivos, essa trajetória que eu tracei, não trouxe o que eu esperava. Então, eu retornei aos estudos para conseguir conquistar os meus sonhos. Porém, esse retorno não foi fácil, pois a minha trajetória no ensino, na educação, ela foi uma trajetória onde que não propiciou grandes aprendizagens, né? Escolas precárias que eu passei. E junto com o parar de estudar, eu tive dificuldades em passar em vestibulares de universidades públicas de qualidade. Então tive que me dedicar bastante aos estudos e com muita determinação, após alguns anos de frustração, né, tive que superar essas frustrações, eu consegui entrar numa das melhores universidades do Brasil e hoje eu sou formado em Química e nessa área também fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, superação, para mim, ela se define também como determinação e dedicação. Unindo isso, você consegue superar os limites do corpo e os limites da mente. Espero ter contribuído um pouco com vocês e agradeço pela participação. Até mais. Poxa, que bacana escutar essa história de vida do Eduardo. Eu conheci o Eduardo quando ele já estava terminando, né, a faculdade, e para mim ele já era muito inteligente naquele momento. Eu não sabia dessa parte aí de anos de estudo para conseguir atingir o objetivo. E isso acho que só embeleza ainda mais a trajetória de vida. O fato de ele não ter desistido, ele ter persistido no sonho dele e ter se dedicado ao ponto de conseguir atingir, e não só atingir, ter ido além. E isso é o melhor da história. Ele só não fez a faculdade, como ele fez um mestrado e um doutorado depois. Então, isso que é o bacana da trajetória, né? Da superação. E 2 coisas que me marcaram bastante no depoimento do Eduardo foi, primeiro, a questão da superação física e da superação mental, de quando ele era esportista. Uma coisa que ele não trouxe, mas assim, teve uma parte dessa história, que é isso, eu sei, ele estava sozinho também, tentando vencer tudo isso, porque ele estava longe da família. Então isso, gente, é complicado. Mas o que resultou? Em musculatura, em aprendizado, para que depois no futuro, quando aparecer um outro momento de superação, ele se dedicasse ainda mais e buscasse a musculatura no intelecto, né? Aquela experiência que ele viveu do passado acabou servindo para o futuro, para ele conseguir atingir o objetivo dele.
Então isso foi o que me marcou. E esse objetivo foi conseguido não em 5 minutos. Ele falou em alguns anos. E o que muitas vezes acontece com as pessoas é que elas têm a síndrome do Rocky Balboa. O que é a síndrome do Rocky Balboa? Se você vê no livro do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra, ele traz o que é, né, essa visão dele. Até eu pego emprestado do livro. Muitas vezes a gente, assim como o Rocky Balboa, a gente passa anos ali sendo feliz e aí aparece uma dificuldade e essa dificuldade ele vai, treina duro, treina pesado, né? Ele sobe aquelas escadas, ele desce com peso e vai, é suado, mas no filme dura 5 minutos. Para depois ele conseguir de fato vencer o cara e aquilo ser uma vitória, ser uma superação. E as pessoas esperam muitas vezes da vida, espera que em 5 minutos as coisas aconteçam, você ganhe toda aquela musculatura necessária e você acha de fato que os músculos vieram com 5 minutos? Não, às vezes essa musculatura a gente ganha em anos, é preciso de fato a determinação e a dedicação para você conseguir no final atingir o teu objetivo. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha contribuído aí para a história de vida de vocês, ou para um momento que talvez vocês estejam passando. Contem comigo. Se vocês também têm sugestões para os próximos temas, coloca aqui no comentário, aqui embaixo do canal, e aí a gente busca trazer ao longo, né, da minha trajetória, eu busco trazer para vocês. E para finalizar, eu deixo com vocês um outro vídeo que é da Brené Brown, que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. É uma palestra muito bacana, ela é um pouco antiga, mas o tema eu acho que é bem atual e casa um pouquinho com essa história de superação. Então vamos lá? Obrigada, boa semana para vocês e até a próxima!